Vai começar agora. Vetcast informa. Olá pessoal, vamos começar mais um podcast Agrovet Informa. Aproveitar esse momento para nos atualizar e manter a conversa em dia, trazendo para você uma conversa bacana sobre temas variados na veterinária e na agronomia. E para isso contamos com o apoio dos nossos parceiros, Agropecuária Santo Antônio, Ana Maria Dog Walker e o supermercado Unimax. Hoje o nosso assunto será De Volta ao Passado, uso de espécies selvagens no melhoramento de plantas. Para essa conversa, contaremos com a participação de Eduardo Besch, direto de Missouri, Estados Unidos. Isso mesmo, um podcast internacional. Eduardo Besch é formado em agronomia e doutor em genética e melhoramento de plantas pela University of Missouri. Trabalha na área de uso de germoplasma selvagem e marcadores moleculares aplicados no melhoramento e desenvolvimento de cultivares e está fazendo atualmente pós-doutorado. Seja bem-vindo, Eduardo Besch. Muito obrigado pelo convite. E hoje com uma novidade. O moderador dessa conversa será alguém que entende melhor do assunto, o engenheiro agrônomo Eduardo Stefani Pagliosa, que se formou na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é mestre em produção vegetal pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e doutor pela Universidade de Londrina. Seja bem-vindo, Eduardo, e passo para você agora o controle dessa conversa. Obrigado, Patrícia. Primeiro, seja bem-vindo, Besch. É um prazer poder compartilhar um pouco de informação com você. Nós que tivemos, eu que tive o prazer de estudar no mestrado junto contigo, né? Então, hoje vamos falar um pouco a respeito de melhoramento de plantas e sobre o uso principal aí de plantas não domesticadas como fonte de genes, né? Bom, primeiramente, então, Eduardo, o que é o melhoramento de plantas para você e qual é a sua principal função? Para a gente dar uma balizada nesse assunto inicial para as pessoas que não têm muito conhecimento a respeito. Muito obrigado, então, de novo a todos pelo convite. É um prazer, então, poder participar e compartilhar um pouco do meu conhecimento que eu tenho. Então, eu considero o melhoramento de plantas, se você pegar alguns conceitos mais antigos, né, tem aquelas pesquisadores que consideravam como se fosse uma arte, né, uma coisa que é passada de gerações, uma arte, mas hoje em dia já a gente percebe que não, né, é uma ciência exata e a principal função do melhoramento de plantas é conseguir aumentar, então, a produtividade das culturas, aumentar o ganho genético para que a gente possa ter alimentos no futuro. E a minha principal função hoje eu estou trabalhando muito com introgressão, então, que seria o uso de espécies selvagens de soja, ou então espécies ancestrais, não domesticadas, no melhoramento genético. E minha outra função é desenvolvimento de cultivares. Então, seria uma parte mais focada com essa parte de melhoramento para a introgressão de genes e a outra com o desenvolvimento de cultivares de soja de alto teto produtivo. Nesse sentido, as plantas não domesticadas como fonte de genes, elas teriam total condição de serem utilizadas tanto no melhoramento clássico, que é o melhoramento através de fenotipagem, né? De avaliação visual das plantas, de seleção no campo delas, tanto quanto no melhoramento com o uso da biotecnologia. Com toda certeza. É possível usar usando os dois métodos, né? Um mais clássico, através de fenotipagem, como você falou, e usando marcadores moleculares. Seria a grande vantagem de você usar os marcadores moleculares é que você tem uma precisão maior e uma maior eficiência e rapidez nesse processo de melhoramento. Como já é sabido, as espécies selvagens elas possuem vários genes que são deletérios, ou seja, eles acabam diminuindo um caractere, vamos dizer, por exemplo, rendimento de grãos. Comparando com as espécies, vamos dizer, comparando a soja selvagem com a soja moderna, você vê uma diferença muito grande de rendimento de grãos, certo? Isso é principalmente em virtude porque durante todo esse processo de melhoramento aconteceu, então, a perda desses genes deletérios e acabou se domesticando a espécie. E isso facilitou, então, o seu cultivo da forma atual e o seu elevado teto produtivo. Bom, aí está ressaltada então a importância do uso, né, dessas espécies. Mas pensando nisso, então, já que você tem várias espécies que podem ser usadas como fonte de genes, o que você acha com relação à importância dos bancos de germoplasma? É muito importante se manter esses bancos de germoplasma ativos,
Ou seja, você tem duas formas que você pode manter esses bancos, né? Seja in situ ou ex situ. Então, in situ seria para espécies de propagação vegetativa. Neste caso, vamos dizer, banana, por exemplo, né? A gente não tem como manter a banana se não for você sempre plantando ela e ela produzindo, ok? Ou então, os ex situ seria você, por exemplo, guardar sementes de soja. Então, tem essa diferença entre espécies, mas a grande importância disso é você manter eles ativos e que você consegue voltar lá nesse banco de germoplasma e retirar informações necessárias, porque tem uma demanda muito grande para você se descobrir caracteres nesses bancos de germoplasma. Então, por exemplo, se você está buscando uma resistência para uma doença e você não encontra no banco de germoplasmas que você possui, você pode voltar lá naquele banco de espécies selvagens ou naquele banco que tem essas espécies que foram desenvolvidas há 200 anos atrás, 100 anos atrás, e poder tentar encontrar soluções nesse banco. Por isso que é extremamente importante manter esses bancos ativos e catalogados e organizados e, vamos dizer, com dados fenotípicos, com dados genéticos. Tudo isso ajuda muito o melhorista a tomar a decisão de buscar qual que seria o material ideal para o cruzamento. Bom, aí então você tocou justamente no ponto que no meu julgamento, é o que faz o grande sucesso do processo de melhoramento, que é basicamente você ter conhecimento do teu banco de germoplasma, você ter conhecimento das tuas populações que vão ser usadas em cruzamento e você ter isso muito bem descrito. Como você citou, conhecimento dessas características vão te dar um direcionamento de como você vai usar os genes e como você vai fazer um método de melhoramento, né, para você ter mais sucesso. Concorda, Eduardo? Concordo. Eu diria assim que é muito importante ter essa caracterização muito bem feita, né? Às vezes se tem um problema, né, se busca uma solução e se você não tem todo esse catálogo dos seus acessos que você tem no seu banco muito bem organizados e catalogados e fenotipados, assim, acaba que você pode ter a solução dentro da sua casa e você não encontra, né? Então, é um trabalho muito árduo e difícil você manter todos esses bancos de germoplasma ativos. Tem equipes, principalmente as agências públicas de pesquisa que mantêm esses bancos, né? Seria, por exemplo, a Embrapa no Brasil ou o USDA aqui nos Estados Unidos, que eles mantêm esses bancos ativos. E pensando um pouco na biotecnologia, então, como que ela pode contribuir aí, ou quais métodos, que forma ela pode contribuir nesse levantamento de informações sobre os genótipos, sejam eles já cultivados ou não domesticados, né, para que a gente possa usar esses genes dentro do programa de melhoramento? Então, acho que para explicar melhor toda essa questão e como a gente chegou nessa era da biotecnologia que a gente está agora, né? Então, assim, muitas pessoas classificam o melhoramento que hoje a gente está no melhoramento 3.0, que eles classificam. Então, começando, o primeiro melhoramento 1.0, o que foi isso? Foi, na verdade, todo aquele processo de seleção natural e domesticação das plantas. Então, ele começou há 10 mil anos atrás. Basicamente, não existia melhorista de plantas. Era aquela seleção que o agricultor daquela época, vamos dizer, há 6, 5 mil anos atrás, realizava. Simplesmente porque ele olhava um caractere em alguma planta, ou aquela planta, ela germinava e produzia mais rápido, seja, N fatores relacionados à seleção natural. Então, foi nesse primeiro momento que aconteceu que a gente considera esse melhoramento 1.0, então, marcado por toda essa diversificação e domesticação das plantas. Depois, a gente passou para o melhoramento, então, 2.0, que isso começou, vamos dizer, depois da redescoberta das leis de Mendel, quando começou todo esse boom da genética quantitativa, que começou a se ter um desenho experimental e conseguiu, então, se avaliar melhor a diferença entre os genótipos, a interação do genótipo com o ambiente, e também conseguiu, então, se saber, realmente, esse acesso, ele tem um fator genético que corrobora com a sua elevada produção.
por um exemplo. Então ele está muito marcado nesse tempo pela nossa capacidade de teste e pelo fato que a gente conseguiu pela primeira vez na história conseguir ter uma colheita, vamos dizer, das parcelas experimentais, então o uso de colhedoras de parcela, tudo isso acelerou o programa de melhoramento, porque pela primeira vez a gente conseguiu plantar milhares e milhares de parcelas no campo e conseguir colher e obter todos esses dados. E isso foi até mais ou menos, então, o começo da década de 80, vamos dizer assim, esse melhoramento 2.0. E agora a gente está no melhoramento 3.0. O que é isso? Foi no início da década de 80 que começou a se descobrir os primeiros marcadores moleculares. Se usar o uso de marcador molecular e biotecnologia no melhoramento de plantas e animais. Então, essa nossa nova era, que pode ser marcada também pelo uso de mapeamento de QTL, de uso de seleção genômica. Então, todo esse período hoje é a nossa realidade, então, que é basicamente a gente está tentando predizer o quanto que um genótipo, um acesso, ele pode produzir ou ele pode ser resistente a uma doença baseado em marcadores moleculares. E o próximo passo, que ainda que na minha concepção ainda a gente está um pouco distante, que seria o quê? O melhoramento 4.0, que é a partir que a gente vai começar a fazer um design dos genomas. Então, realmente é pegar aquela planta e falar, eu quero essa combinação de genes dessa planta, com essa combinação da outra planta, e juntar as duas numa só planta, e você vai falar, nossa, realmente agora esse material, ele parece promissor. Então, é esse melhoramento 4.0 que a gente vai sair dessa parte de só descobrir quais são os genes responsáveis pelo elevado, vamos dizer, pela produção de grãos, mas começar a incluir numa mesma planta todos esses genes responsáveis, ou então os mais importantes, vamos dizer assim. Perfeito. Então, dessa forma, como você bem compartilhou conosco, a importância de você ter essa evolução tão grande e cada vez mais rápida no melhoramento de plantas, né? Ela pode levar a um genótipo mais próximo possível da perfeição. Porém, a gente sabe que nem tudo são flores na natureza, né? Então, a gente pode, talvez, forçar muita seleção sobre alguns determinados genes, seja eles para resistência a alguma doença ou para tolerância a algum inseto, dano de inseto, e a gente forçar tanto eles que essas doenças quebrem suas resistências. Nesse sentido, talvez a busca dos genes em espécies não domesticadas fica mais importante ainda, né? Porque é ali que vai ser a nossa real fonte de outra possibilidade, de outro gene, de outra fonte de resistência. Com certeza, esse seria o ponto, né? Você descobrir novos alelos ou novos genes que ainda não estão sendo usados ou não foram descobertos em espécies selvagens. Hoje, alguns resultados do meu trabalho, que eu trabalhei com a espécie selvagem de soja, que o nome é Glycine soja, o nome científico dela, eu encontrei alguns genes que ainda não tinham, não posso dizer genes, alguns marcadores associados a caracteres que ainda não tinham sido descobertos, por exemplo, com alguns novos marcadores associados à maturação em soja, e encontrei também um marcador associado ao rendimento de grãos, o que seria um pouco provável de acontecer, porque uma espécie selvagem, ela tem toda aquela questão que ela não matura ao mesmo tempo, às vezes ela tem a germinação dela é lenta, às vezes acontece que ela tem, que é talvez o principal fator de domesticação das plantas, que seria a maturação não é controlada, e também ela tem a deiscência natural, que seria o quê? No momento que a planta está madura, a vagem abre. Então você perde todas as suas sementes, né? Então isso, hoje na agricultura moderna, você não quer esse caractere, né? Então, é interessante buscar essas informações, porque vocês podem encontrar coisas muito, muito inusitadas, né? Só que é um trabalho muito grande, porque você tem que fazer os cruzamentos, você tem que fazer toda a parte de avanço de geração, até o ponto para você poder fazer o seu estudo genético, você tem que rodar marcadores moleculares, você tem que avaliar isso no campo, em vários anos, vários locais. Então, é um trabalho bem árduo, porque exige anos e anos de pesquisa para obter o resultado. De fato, um programa de melhoramento, seja de qualquer espécie ou em qualquer lugar do planeta, ele tem duas coisas que são
insumos básicos, né? Tempo e dinheiro, basicamente. Dinheiro porque são várias pessoas envolvidas no processo, são várias partes do processo, algumas um tanto quanto onerosas, como alguns equipamentos, né? E o tempo, porque dependendo da espécie, você trabalha 10, 12 anos para você conseguir fazer o lançamento de uma cultivar, né? Então aí a gente tem você tem uma importância muito maior ainda ligada à obtenção de genes que você pode trazer da própria cultura já melhorada ou de culturas que não são domesticadas ainda, de preferência com facilidade de introdução desses genes na população nova. O que a gente poderia, na tua visão, o que poderia contribuir nessa facilidade de trazer esses genes para os programas de melhoramento? Então, hoje, como eu comentei anteriormente, a gente está na era do melhoramento 3.0, que seria o uso de marcadores moleculares, né, aplicados no melhoramento. Então, eu vejo como a grande vantagem hoje é a gente utilizar toda essa informação que já foi gerada no passado com relação a número de acessos ou diferentes espécies que já foram genotipadas e tem todos esses dados já armazenados e com seus dados fenotípicos também, a gente pode começar a usar toda essa informação para o quê? Predizer, ou então tentar fazer um design. Qual espécie, qual acesso selvagem que é mais interessante para mim usar? Baseado em todos esses dados genéticos que eu tenho de marcadores, então eu posso tentar chegar numa predição, ou seja, eu posso economizar um tempo muito árduo de fenotipagem e de avanço das minhas populações, simplesmente por usar toda essa informação que já está presente hoje e tentar fazer essa predição. Porque hoje, marcadores moleculares, há 20, 30 anos atrás, eles eram extremamente caros e não tinha toda essa capacidade de você gerar informação muito rápido. Então, hoje já existem plataformas que você consegue ser muito eficiente na quantidade de marcadores que você vai poder obter por material e com num custo muito acessível. Então, a gente está chegando num ponto em que conduzir um experimento a campo, ter uma parcela experimental, fazer todos os cuidados durante a safra, colher, obter os dados fenotípicos, está sendo mais caro do que você ir lá, extrair o DNA, obter os marcadores moleculares e predizer o que pode acontecer no futuro baseado nos seus dados do passado. Então, realmente, o uso de marcadores, nesse caso, usando o que a gente chama de seleção genômica ampla, o que seria? Que muito no passado, a gente baseou nossa seleção em poucos marcadores ou então marcadores moleculares que tinham um alto efeito em um caractere, que a gente conhece por mapeamento de QTL ou então por GWAS, que seria o termo para outra análise de associação. Então, quando a gente se move para a seleção genômica, que a seleção genômica é basicamente o quê? Você vai ter uma população de acessos, ou então uma população baseada em um cruzamento de dois diferentes acessos, em que você tem a sua training, a sua população de treino, então, que você genotipa e fenotipa. E aí você usa esses dados para predizer uma segunda ou terceira população em que você só tem os dados moleculares. Então, quer dizer, nesse processo, você vai predizer rendimentos de grão nessa terceira população, sem precisar fenotipar, sem precisar ter todo esse gasto de ir lá colher, tirar umidade, enfim, medir peso de 1000 sementes, toda essa parte do melhoramento que a gente conhece, que é extremamente laborosa. Então, você economizando isso, você consegue ter um avanço muito expressivo no melhoramento. Você consegue aumentar muito o ganho genético, porque você diminui o ciclo, você diminui o tempo de você obter essas informações, enfim, você aumenta a sua acurácia, você aumenta a sua pressão de seleção também. E com relação, puxando um pouco para o teu trabalho mesmo, Eduardo, quais características especificamente da soja, que você avaliou que são possíveis trazer das populações não domesticadas para a soja domesticada, digamos assim? Ok. Então, no meu trabalho, ao mesmo tempo que eu encontrei alguns caracteres interessantes, eu também encontrei, alguns caracteres que não são desejáveis. Por exemplo, eu encontrei o gene que está extremamente associado
a deiscência natural em soja. Então, é um caractere que, se eu estou trabalhando com espécies selvagens, nesse caso a Glycine sodia, eu quero saber se eu tenho esse gene ou não na minha população. Então, eu posso fazer uma seleção contrária a ele, né? O que também é vantajoso. Mas o resultado interessante que eu tive foi que eu encontrei um marcador associado ao rendimento de grãos. Então, ele conseguiu estar associado a um aumento no rendimento de grãos. Então, se for pegar na média da minha população, os acessos ou as linhagens que tinham aquele marcador, elas apresentaram um ganho significativo no rendimento de grãos. Mas também, ao mesmo tempo, também eu encontrei alguns outros marcadores associados à maturação em soja, o que também é extremamente importante, porque a gente divide a soja em grupos de maturação. Então, assim, todas essas informações ajudam o melhorista a poder direcionar, por exemplo, você sabendo a maturação da soja, você sabe mais ou menos na questão da latitude, em qual latitude ela se adapta, ou qual região que ela pode ser, que ela é indicada. Então, todas essas informações, mesmo você encontrando algo que não seja, que tenha um fator negativo na sua população, no caso, vamos dizer, a deiscência natural em soja, é interessante, porque você pode fazer uma seleção contra aquele fator, o que, teoricamente, vai contribuir para você poder ter resultados melhores. Perfeito. Eduardo, eu gostaria de agradecer profundamente as suas explanações e a sua disponibilidade de compartilhar conosco o seu conhecimento e deixar uns minutos aí para suas considerações finais. Muito obrigado. Muito obrigado, então, Eduardo, e a todo mundo que me convidou, então, também do canal de vocês. É um prazer muito grande poder participar. E acho que de considerações finais enfim, que hoje a gente está mudando, então, vamos dizer, todos os paradigmas do melhoramento, né? O quanto que essa ciência do melhoramento de plantas, ela está mudando drasticamente a questão de capacidade de teste, que já vem aumentando há vários anos, mas, assim, toda essa questão de análise de dados, né? Hoje virou um grande jogo, ainda é um jogo de números, né? Onde a gente vai tentar buscar quais são os acessos que estão no top 10%, né? Ou 5%, seja qual seja a sua pressão de seleção. Mas é interessante ver o quanto que ela está mudando, que ela está indo para essa direção de que a gente está saindo, então, dessa fase de predição para chegar daqui a uns 20, 30 anos nessa fase, talvez, de edição gênica, o que já está acontecendo em alguma escala, né? Com o uso de CRISPRs, que já se pode fazer essa edição gênica, né? O que está sendo muito... O próximo passo, então, é tentar fazer isso numa escala não só em algumas partes do genoma, mas no genoma como um todo. Ok, muito obrigado. Eu, Patrícia, em nome da Agrovet Informa, ou seja, em nome da Josane e da Ana Maria também, venho agradecer nesse momento você, Eduardo Becha, você, Eduardo Pagliosa, por terem participado, disponibilizado um pouquinho do tempo de vocês, assim como a Jo comentou no início, uma tarde chuvosa de sábado. Estamos aqui produzindo conteúdos para te deixar sempre informado. Muito obrigado, Eduardo. Obrigada. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores. Agropecuária Santo Antônio, com a sua localização na cidade de Guarapuava, Paraná, onde sua matriz está localizada no distrito do Guará, e 2 filiais, uma no distrito do Guaracá e uma no bairro São Cristóvão, na cidade de Guarapuava. Nela você encontra tudo o que seu pet precisa, desde alimentação, medicamentos, roupas e brinquedos. Você ainda pode pedir do conforto de sua casa, no WhatsApp 042 99951 7759. Você os encontra também no Instagram, Agropecuária Santo Antônio. Contamos com o apoio também da Ana Maria Dog Walker. Não tem tempo de sair com seu pet? Então deixe seu cãozinho passear com alguém que ama o que faz. Procure Ana Maria Dog Walker no Instagram. E o supermercado Unimax. Mais qualidade, mais praticidade e mais economia, fazendo sempre mais por você. Contando também com o serviço delivery via WhatsApp, no número 042 99941 0919. Lembrando você das nossas redes sociais. Você nos encontra no Instagram, Facebook, Spotify e YouTube, como Agrovet Informa.
Você encontra nossos podcasts no YouTube e no Spotify. Para receber notificações de novos episódios do podcast, é só se inscrever em nosso canal do YouTube e acionar o sininho de notificações.